Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, fascinante do O Livro dos Espíritos, do Kardec. O retorno do espírito à vida corporal. Sabe, a volta para o mundo físico, a reencarnação. Exato. É uma jornada em tanto, né? Pois é. A gente tem aqui o texto base e vamos explorar o que ele diz que acontece antes desse retorno, como é que a alma se liga ao corpo. Uhum. E como as nossas capacidades, sabe, morais, intelectuais, são afetadas pelo organismo que a gente recebe. Essa interação espírito-matéria é central. E vamos passar por uns pontos delicados também, tipo limitações mentais, loucura, como o livro aborda isso, e o porquê da infância, aquelas simpatias e antipatias que a gente sente do nada. Sim, esses sentimentos espontâneos. E, claro, o mistério do esquecimento do passado. Ok, vamos destrinchar isso. Olha, a nossa ideia aqui é investigar a fundo mesmo essas questões sobre o ciclo da existência, né? Tudo com base no que está lá na obra, buscando entender a lógica por trás desse processo todo de reencarnar. Então, começando pelo começo, ou melhor, pelo antes. O livro indica que a reencarnação geralmente não é logo depois da morte, tem um tempo. Isso, um intervalo. Mas a pergunta que fica é, por que voltar? Qual a necessidade, sabe? Bom, segundo a visão do livro, a reencarnação não é bem uma opção. É mais uma necessidade mesmo para a evolução do espírito, tão natural quanto a morte é para a vida do corpo. Necessidade para quê, exatamente? Principalmente para duas coisas. Expiação, que é tipo um reajuste, sabe? Reparar erros. E, o mais importante, progredir sempre. Evoluir. Aí, entre uma vida e outra, lá no plano espiritual, o espírito teria mais clareza. Ele olha para trás, avalia o que fez, e aí ele pode até escolher o tipo de prova de desafio que acha melhor, para ele avançar. Escolher, mesmo as coisas difíceis? Sim, porque lá ele vê a necessidade daquilo para o progresso, mesmo que aqui para nós pareça só sofrimento. Ele busca o que impulsiona, entende? Livre da influência da matéria. Essa ideia de escolher as provas é forte. Mas será que é sempre assim? Eu fico pensando naquelas vidas muito, muito difíceis desde o começo. Deficiências graves, miséria extrema. É complicado pensar que alguém escolheu isso. É um ponto crucial, e o livro esclarece. Não é sempre uma escolha ativa, tipo, eu quero passar por isso. Algumas existências podem ser, digamos, impostas, como consequência de abusos passados. Impostas? Ou como um aprendizado necessário que o espírito talvez estivesse evitando. Kardec fala de espíritos que foram, sei lá, ociosos e precisam passar por dificuldades para aprender o valor do esforço, por exemplo. Entendi. Mas mesmo nessas situações que parecem impostas, a lógica ainda é a de causa e efeito, sempre ligada ao progresso daquele espírito. E a união com um corpo específico também não seria por acaso, sabe? Estaria ligada a um planejamento, onde aquele corpo oferece as condições exatas, com limitações ou talentos, para a prova que precisa ser enfrentada. Interessante essa sintonia, né? Corpo e espírito já meio que predestinados um para o outro para aquela tarefa. E como é que acontece essa união? É tranquilo? Parece que não. Não mesmo. O livro descreve uma perturbação bem grande para o espírito, um estado de confusão que seria até maior, mais longo do que o da morte física. Nossa, e começa quando? Desde a concepção. A partir dali, o espírito começa a se conectar ao embrião por um laço fluídico, como o livro chama. Pensa num fio de energia que vai se fortalecendo. Um cordão energético. Isso, e conforme o corpo se desenvolve, o espírito vai entrando nessa perturbação, perdendo a consciência de si, como se fosse adormecendo aos poucos. Essa turbulência só acaba mesmo depois do nascimento, quando a união está feita para valer naquela vida. Ah, então é gradual e meio conturbado para o espírito. Entendi. E depois que essa união acontece, como é que o corpo físico afeta a expressão daquele espírito? O corpo é só um carro que a gente dirige. A metáfora do instrumento da alma é a chave aqui. As faculdades, a inteligência, os sentimentos, tudo isso é do espírito, ele traz essa bagagem. Certo, mas a forma como isso se manifesta aqui no mundo físico depende muito da qualidade dos órgãos.
O corpo não cria inteligência, mas um cérebro bom é fundamental para ela aparecer bem. Se o instrumento está quebrado, a música não sai direito. Faz sentido. Isso ajuda a entender por que tem tanta gente diferente, né? Aptidões variadas. Exatamente. Não é só porque os espíritos estão em níveis diferentes, mas também porque os instrumentos, os corpos, dão condições diferentes. A matéria limita, né? Que é que fica realmente interessante. Como essa visão se aplica naqueles casos de limitações bem severas, tipo a deficiência intelectual de nascença, o livro usa um termo antigo idiotismo, ou a loucura que aparece depois. São espíritos diferentes? Inferiores. A resposta do livro é bem clara. Não, de jeito nenhum. Não são espíritos de natureza diferente. São almas humanas que podem ser superinteligentes, sensíveis, mas que estão sofrendo porque o corpo, o instrumento, não está funcionando direito para se comunicar. Que coisa! O livro até sugere que muitas vezes essa condição é uma expiação, consequência de ter abusado da inteligência, do poder em outras vidas. Imagina a angústia de um espírito lúcido preso num corpo que não deixa ele pensar direito. O texto diz que o espírito sofre com isso. Nossa! E sim, um espírito que foi um gênio antes pode reencarnar num corpo com muitas limitações, como parte da jornada de aprendizado e reparação dele. E a loucura que surge durante a vida. A lógica é parecida. Seria, na maioria das vezes, um problema no instrumento, no cérebro, algo que impede a manifestação clara do pensamento do espírito. Ele pode estar lúcido por dentro, mas a ferramenta para expressar isso está comprometida, seja por doença, lesão ou outras influências mais complexas. Entendi. É como um músico com um instrumento quebrado mesmo. Isso, Essa ideia do corpo como instrumento é bem forte e me leva a pensar lá no comecinho, na infância, que parece ser a fase de maior fragilidade, né? Qual seria o propósito disso? a infância, o livro descreve como um período providencial mesmo, necessário e cheio de sentido. Justamente porque os órgãos são mais delicados, mais maleáveis, o espírito fica mais acessível, mais aberto às influências boas. Acessível como? Mais fácil de educar, sabe? É um momento chave para os pais, para os cuidadores, ajudarem a reformar o caráter, reprimir aquelas tendências ruins que a gente traz. As tendências de outras vidas. Exato. E cultivar as qualidades boas. O espírito infantil já tem a sua história, pode até ser mais velho espiritualmente que os pais, mas essa fase de dependência permite que a educação marque mais. Por isso a responsabilidade dos pais é vista como algo gigante, quase uma missão. Faz todo sentido pensar na infância como essa janela para a educação. Falando em relações, como explicar aquelas simpatias ou antipatias na hora? Aquela pessoa que você acaba de conhecer e parece que já conhece há anos. Ou, ao contrário, aquele ranço instantâneo. Pois é, essas coisas são vistas como ecos de relações do passado. A simpatia geralmente vem de uma afinidade que já existia, né? Pensamentos, sentimentos. É o reencontro de espíritos que já se gostaram, trabalharam juntos. Dá uma alegria inconsciente, assim. E a antipatia? Seria sempre reencontrar um inimigo antigo? Isso soa meio pesado. Não precisa ser. O livro explica que pode ser só o choque de naturezas muito diferentes. Tipo, o egoísta trombando com o altruísta. As vibrações não batem, sabe? Ah, entendi. Uma incompatibilidade. Ou pode ser uma indição. Um alerta de que aquela pessoa, pela natureza dela, talvez não seja boa pra gente naquele momento. Nem sempre é ódio antigo. Pode ser só diferença fundamental. E olha aquela ideia de alma gêmea, metade da laranja. O livro não apoia bem assim. A união forte vem da afinidade construída, não de um parzinho predestinado. Entendido. Construção, não destino. Agora um ponto que sempre gera muita pergunta. O esquecimento do passado. Por que a gente não lembra das outras vidas quando reencarna? Parece que ia ajudar tanto, né? Saber onde errou para não fazer de novo? É a pergunta de $1 milhão. Uhum. Pois é, mas a resposta no livro é que esse esquecimento é sábio. Coisa da providência divina. Como assim? Exatamente. O argumento principal é que esse véu é uma proteção.
Pensa bem, se a gente lembrasse de tudo, das nossas próprias mancadas feias, das ofensas que a gente fez ou sofreu, das posições sociais, imagina ser chefe de quem hoje é seu pai. Nossa, seria um caos. Pois é. Essa carga toda poderia paralisar a gente, gerar orgulho demais ou humilhação demais, reacender ódios e ia complicar muito as relações de hoje e o aprendizado. Sem a memória direta, o espírito age com mais liberdade no presente. É mais ele mesmo, o que dá mais valor para o esforço dele agora. O esquecimento, então, não é defeito, é um recurso para garantir o livre-arbítrio e facilitar a reconciliação. Tá, mas aí vem a questão inevitável que o próprio Kardec faz. Como a gente pode ser responsável por coisas que esqueceu? Como aprender com erros passados ou reparar faltas se a gente nem sabe quais foram? Essa é a chave. O aprendizado, segundo a doutrina, não dependeria da memória dos fatos, dos detalhes. Ele acontece de um jeito mais sutil, intuitivo. Como assim? As nossas tendências. Aqueles impulsos fortes para o bem ou para o mal, sabe? Nossas aptidões que já nascem com a gente, nossos medos sem explicação. Isso tudo seria a lembrança real do passado esquecido. São ecos do que a gente conquistou e das nossas fraquezas. As tendências como memória. Isso. E tem a consciência também, né? Aquela vozinha interna que avisa quando a gente está quase repetindo um erro que o espírito já conhece, mesmo que a gente não lembre conscientemente. E claro, entre as vidas, lá no plano espiritual, aí sim o espírito tem acesso ao passado, entende as causas do sofrimento e planeja novas experiências para superar aquilo. Então, o que isso significa na prática? Que mesmo sem lembrar dos detalhes quem eu fui, onde vivi, a gente carrega as consequências e as lições na forma das nossas inclinações de hoje, dos nossos talentos, dos nossos desafios. É precisamente essa a ideia. Então, daria para ter uma pista das nossas tarefas ou dívidas do passado, olhando para as nossas próprias tendências agora, Exatamente. se a gente analisar com honestidade. Para onde eu pendo mais? Orgulho, inveja, egoísmo? Ou paciência, caridade e humildade? Ali estão as pistas dos nossos maiores desafios evolutivos nesta vida. Uau! Essas tendências de agora são um reflexo do que a gente trouxe para trabalhar, geralmente ligado às fraquezas que nos fizeram errar antes. O autoexame vira uma ferramenta poderosa. O esquecimento não impede o progresso, ele foca o progresso no presente, no que a gente pode fazer agora com o que a gente é hoje. A lembrança total do passado, diz o livro, só seria útil e suportável em mundos mais evoluídos, onde o pessoal já superou essas paixões mais baixas. Recapitulando então nossa conversa de hoje. O retorno à vida física, segundo o Livro dos Espíritos, é um processo super intencional, né? Chave para evolução, envolve essa necessidade de progredir, de reparar, uma interação constante e complexa entre o espírito e matéria, fases como a infância que são cruciais para aprender e mudar, Isso, a janela de oportunidade. e o intrigante esquecimento do passado, que não é visto como falha, mas como um jeito de focar no aqui e agora. Exato. Para quem busca entender as aparentes injustiças da vida, sabe, as diferenças de talento, de condição, de onde vêm nossas afinidades, o porquê de certos sofrimentos, esse conjunto de ideias dá uma estrutura lógica. Sim, uma perspectiva. Não é destino fechado, porque o livre-arbítrio está sempre lá, a capacidade de escolher a cada momento, mas mostra um caminho de aprendizado, de depuração, com leis naturais, onde cada experiência, mesmo as mais duras, teria um propósito maior. E isso levanta uma questão importante para a gente, né? Para o nosso dia a dia. Sim. E é essa a reflexão que a gente deixa para o final. Se as nossas inclinações de agora, nossos talentos, nossos perrengues mais teimosos, são de alguma forma ecos de quem a gente já foi, o que poder existe em olhar para isso com mais atenção hoje? Será que esse autoconhecimento, essa análise honesta das nossas reações, dos nossos impulsos, pode não só ajudar a gente a viver melhor agora, mas também influenciar as escolhas e as experiências que vão moldar o nosso futuro, talvez até em outras vidas? Fica aí algo bem profundo para a gente pensar. Com certeza. Para pensar e principalmente para sentir e agir no presente.